Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui na nossa Casa do Caminho de Santana. Nós aproveitamos esse primeiro momento, aqueles que nos acompanham pela internet também, meu boa noite, sejam felizes por vocês estarem nos acompanhando. Nós passamos alguns avisos, algumas orientações gerais da casa, até por conta daqueles que vão nos visitar a primeira vez. Terça-feira, às 20 horas e 10 minutos, e aos domingos, às 10 horas, nós temos palestras. As palestras, posteriormente, nós já fazemos a aplicação do passe. Domingo nós temos evangelização infantil. Fica o convite aí quem quiser trazer os seus filhos, netos. É um trabalho desenvolvido para as crianças. Primeira introdução, a primeira abertura com a doutrina espírita. E às 20 horas e 10 minutos é o trabalho assistência de terça-feira. Quem quiser fazer um tratamento regular, o que eu aconselho? Chegar de 10 a 15 minutos antes. Nós vamos encaminhar para o plantão de atendimento. Esse atendimento é um atendimento pessoal e também para um familiar que não possa vir à casa, que nós chamamos de o passe à distância. Então, algum ente que não possa comparecer, é possível também fazer um tratamento regular aqui na instituição. A casa ela conta com 2 trabalhos sociais. Antes de falar sobre eles, eu acho que é importante um agradecimento. Esse ano, ou melhor, daqui 2 semanas mais ou menos, vamos fazer a entrega de cestas básicas. Ao longo do ano, nós atendemos muitas famílias, seja no lanche, seja na questão das cestas básicas. E o nosso agradecimento pelas doações, pela ajuda financeira, pelos eventos que a casa realizou, que teve uma grande adesão. Isso nos ajuda, esses recursos, não só para os trabalhos sociais, para a própria manutenção da casa. O desejo, o interesse, nós temos também cursos que nós realizamos esse ano, oficinas de trabalho. Então, tudo isso exige recurso financeiro. Então, aqui meu agradecimento, embora ainda falte um mês para nós finalizarmos, mas nós pedimos muito e às vezes agradecemos pouco. Então, eu quero aproveitar primeiro fazer esse agradecimento, mas tem que continuar pedindo também. Nós atendemos hoje em torno de 180 famílias com a entrega de cestas básicas, é o atendimento fraterno. O que nós necessitamos nesse trabalho? Doação de alimentos, doação financeira, nós temos os nossos dados bancários, qualquer valor, em qualquer momento. E aqueles que puderem também, através do programa Nota Fiscal Paulista, podem nos ajudar trazendo as notas fiscais e no programa nós recuperamos o crédito. A orientação que eu passo é no sentido de que não coloquem CPF e CNPJ, pois facilita o resgate desse crédito. E outro trabalho que é realizado também de extrema importância é o atendimento aos moradores em situação de rua. Todo sábado, 16h30, nós estamos atendendo hoje 300 a 350 pessoas, não só com lanche, vestuário, material de higiene. Por isso a importância e a solidariedade em relação a essas doações que nós pedimos. Então fica aqui o meu agradecimento, eu renovo os pedidos e com certeza a gente já vamos iniciar já o planejamento de 2026. Esse ano nós colocamos algumas oficinas de trabalho para programa de geração de renda, geração de emprego, para poder ampliar esse leque de apoio, esse leque de ajuda social. Então fica aqui o meu agradecimento. E agora nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, saudando meu querido amigo Amir, que na sequência fará a palestra. Esse é o instante em que nós vamos caminhar com Jesus. Nessa caminhada que nós vamos fazer, e não é à toa que nós estamos na casa do caminho, nós vamos procurar pedir ao Pai, naquilo que buscamos, naquilo que necessitamos, ajuda e orientação. A partir desse momento, amigos espirituais acompanham cada um de nós, observando, verificando as necessidades de cada qual e de cada um. Por isso que nós, assim, nesse instante, pedimos humildemente: Jesus Cristo, Pai de infinita luz, de infinita bondade, nos acolha, nos fortaleça. Que esses benfeitores amigos que se encontram aqui na instituição possam nos ajudar, possam nos orientar através do teu comando, através da sua governança espiritual. Que as palavras a seguir, que o nosso amigo Amir falará, possa servir de luz, de força e de orientação, mas sempre com a tua governança e com a tua orientação. Que Jesus esteja a partir deste momento com cada um de nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Hábitos adquiridos,
Momento Espírita, é isso? Meu amigo, boa palestra. Boa noite. Todos bem? Hábitos adquiridos. Quem é casado já vai lembrar assim, né? Toalha molhada embaixo da cama, em cima da cama, sai do quarto, nunca apaga a luz, né? Põe o café no fogo, esquece de ir buscar, o café evapora, panela de pressão, né? Mas não é bem esse tipo de hábito que nós estamos falando. Embora a educação desses hábitos também seja importante, os hábitos que nós viemos falar hoje aqui são os hábitos que dizem respeito à nossa evolução, hábitos que nós vamos construindo através de uma encarnação e através de muitas encarnações e que vão tendo influência na nossa evolução, vão tendo influência na nossa maneira de ser, na nossa maneira de ver o mundo e na nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Eu peço licença aqui para além do momento espírita trazer alguns conceitos de textos do Emmanuel que tem vários textos em obras diferentes que falam sobre hábitos. E as colocações do Emmanuel, eu sempre costumo dizer isso aqui, né? É uma coisa tão concentrada que se você pega 2, 3 frases dele, às vezes dá para fazer uma palestra inteira. E o que ele fala, né? O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Isso está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E o texto do Momento Espírita, ele fala uma coisa também um pouco semelhante. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Parece simples, né? Como estão os nossos hábitos? Que hábitos, além dessa brincadeira que nós fizemos no início, da toalha molhada na cama e de não apagar a luz, de esquecer a panela e tudo, que outros tipos de hábitos nós fomos criando e que foram fazendo de nós exatamente o que nós fomos hoje? Muitos deles têm séculos, às vezes até milênios, né? Que eles estão conosco. Mas por que você está dizendo isso? Olha, porque desde das nossas primeiras encarnações como homens primitivos, como pessoas primitivas, olha o que nós já fomos, né? Mesmo depois disso, depois que deixamos de ser primitivos, já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos gordos, já fomos magros, já fomos doentes, já fomos saudáveis. Passamos por muitas experiências já. E uma coisa que nós desenvolvemos desde as primeiras encarnações é o instinto de sobrevivência, o instinto de autopreservação. E não tem nada de errado com ele. É uma lei divina. Né? O instinto de autopreservação é uma coisa que Deus coloca em nós para que nós possamos nos perpetuar e sobreviver e evoluir. O problema é o exagero dele. Porque nós estamos agindo muitas vezes na sociedade atual como pessoas primitivas. E aí alguém poderia dizer, Mir, mas a sociedade tem, muitas pessoas na sociedade têm esses ímpetos primitivos e nós precisamos viver nos defendendo delas. Mas é nessas coisas de uns nos defendendo dos outros e uns atacando os outros que nós estamos nesse pseudo-primitivismo desde muitos séculos. Qual que é o desafio da evolução? É não exagerar esse instinto de autopreservação de maneira que nós venhamos a se tornar cruéis com o outro. De maneira que nós venhamos a colocar só os nossos interesses muito acima do outro. Vamos dar um exemplo. O instinto de autopreservação faz com que algumas necessidades que nós observamos hoje, nós vamos exagerando a ideia de que temos todas essas necessidades. O Emmanuel fala isso no texto dele. Ele diz o seguinte, olha, ao invés de construir uma vida mais simples que poderia nos levar mais facilmente à felicidade, nós exageramos as nossas necessidades a ponto de julgar
que precisamos de muito mais do que temos, que precisamos que tudo seja útil para nós, que os outros sejam úteis para nós e que as nossas necessidades são muito maiores e vêm primeiro do que a dos outros, né? Isso vem do exagero desses instintos. E aí a gente acaba construindo o quê? Uma sociedade egoísta, uma sociedade cruel. Ah, porque aquele ditado, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas a farinha de todo mundo tá pouca. Então todo mundo vai querer o seu pirão primeiro, e aí nós ficamos egoístas combatendo egoístas, orgulhosos combatendo orgulhosos. E assim nós viemos parar nesse tipo de sociedade que nós criamos. Vai ter uma saída, nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas o desafio da evolução é justamente esse, perceber o quanto nós ainda temos algum exagero nesses instintos e domando esses instintos e passando aos sentimentos. Porque se nós tivéssemos hoje os sentimentos tão desenvolvidos quanto nós temos os instintos, aqui já seria um mundo superior. Ah, Mir, você está dizendo que nós estaríamos no mundo superior? Sim, mas ele seria superior pela nossa presença, né? Porque os mundos nada mais são do que adequados às pessoas que neles habitam. Se nós tivéssemos os sentimentos tão desenvolvidos quanto temos os instintos, isso já seria um mundo bem melhor do que nós temos hoje. O problema é que nós confundimos normalmente esse sentir dos sentimentos que nós precisamos desenvolver com o sentir das sensações. E aí ficamos no instinto, porque a sensação é a busca do prazer sensorial. A busca do prazer sensorial, seja pelo exagero da comida, o exagero da bebida, o exagero do sexo desregrado, de sensações de gratificação imediata, ele vai nos perpetuando como prisioneiros dos nossos próprios instintos, exagerando sempre as necessidades desses instintos. Então esse é o desafio, ir domando esses ímpetos, esses desafios, esses instintos mais primitivos e nos desafiando a desenvolver os sentimentos. Porque nós somos meio analfabetos ainda nessa arte de sentir. Achamos que sentimos, mas frequentemente isso que nós achamos que estamos sentindo é o sentir da sensação. Não é o sentir do sentimento ainda. Isso às vezes se confunde até nos nossos relacionamentos amorosos, por exemplo. Estamos com uma pessoa achando que sentimos algo que nós chamamos de amor por ela e muitas vezes é só sensação física. Porque nós muitas vezes não sabemos nem distinguir ainda. Então tudo isso é um desafio evolutivo. E isso se manifesta em diversos campos da nossa vida. Porque nós levamos as nossas características onde estivermos. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos numa casa espírita, nós vamos trazer as nossas características para cá. E a casa espírita vai ser a soma dos trabalhadores encarnados, dos trabalhadores desencarnados, dos frequentadores também dos dois planos da vida, e a casa vai ser a soma de tudo isso. Então, do mesmo jeito que se manifesta aqui, se manifesta na sociedade, por exemplo. Nós citamos, nós construímos o que na sociedade em termos de hábito? Um hábito de cuidar primeiro dos nossos interesses. Na família, o hábito de criticar aquele que convive conosco, o hábito de em casa, muitas vezes, ser uma espécie de um tirano, né? Olha que engraçado, as pessoas que nós mais dizemos amar são aquelas que nós mais tiranizamos, às vezes. E tem o outro extremo disso, que em vez de tiranizar, é aquele que se anula. Que também não é legal, isso não é humildade. Se anular não é humildade. Né? Às vezes nós confundimos humildade com humilhação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só o início é parecido, mas são coisas totalmente diferentes. A humildade que o Evangelho prega, que o Cristo prega, não tem nada a ver com humilhação. Né? Ele foi humilde, se fez humilde aqui quando esteve entre nós, mas nunca se humilhou. Né? Ele serviu, é totalmente diferente. Né? Quando ele lava os pés dos apóstolos, por exemplo, ele não estava dando uma lição de humilhação, e sim de humildade. Ele estava dizendo, olha, eu sou tão grande que eu me coloco na posição de servir. Servir é uma coisa dos grandes.
Os pequenos não querem servir ainda. Se manifesta na família, se manifesta na sociedade, esses hábitos que nós criamos, se manifesta na religião. Em muitas delas, o que nós fizemos de hábitos na religião ao longo de muitas encarnações? O hábito, por exemplo, de tentar barganhar com Deus. A gente chega para Deus, né? No final aqui, eu venho, assisto ou faço a palestra, depois tomo passo, eu dou passo, depois eu vou para casa. Aí a gente faz aquela oração, fala, nossa, Deus, eu fiz tanta coisa boa. Hoje eu dei uma cesta básica, eu dei um passo, eu tomei um passo, eu escutei falar do evangelho, agora eu estou fazendo minha prece, agora você vai fazer o que eu quero, né? E a gente cria um pouco essa relação meio infantil de barganha com Deus. Por quê? É hábito. Nós fazemos isso há muitos séculos. E nessas mesmas religiões, os que estavam do outro lado de um balcão como esse, criaram o hábito de comercializar as coisas santas. Né? Um explorou, o outro foi explorado, ambos se auto-machucaram, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós criamos esses hábitos de levar esse exagero de se preocupar só conosco para tudo que a gente foi. E até na religião, que deveria ser alguma coisa para nos fazer melhor. Nas amizades, por exemplo, né, criamos o hábito de... Lógico, não estamos falando de todos nós, mas alguma coisa disso vai ter em cada um de nós. Muitas pessoas, por exemplo, quando procuram uma amizade, o que é o hábito mais arraigado? Eu tenho que... Tem até alguns coaches que falam isso, né? Se você quer vencer, você tem que andar com os vencedores. Se você quer ser rico, você tem que andar com os ricos. Se você quer ser bem-sucedido, você só tem que andar com pessoas bem-sucedidas, né? Será? O mais bem-sucedido que já pôs os pés nesse planeta caminhava com prostitutas, com publicanos e com os pequeninos que ele estava tentando começar a ensinar. Então, será que esses coaches tão sábios têm tanta razão assim? Não sei, depende do que você está procurando. Então, na amizade, muitas vezes a gente mede as pessoas pela utilidade. Eu vou andar com aquele porque ele pode me ser útil, né? Ele é rico, eu posso aprender com ele como é que fica rico. Isso é utilidade, não é amizade. Né? E a gente faz essas coisas por hábito, muitas vezes, sem perceber que está fazendo. Porque o hábito é difícil de enxergar. Sabe quando que nós enxergamos o hábito? Quando entra em contraste. Você consegue perceber a luz sem escuridão? Não consegue. Imagina que tudo fosse luz. Você não vai perceber o que é ela. Você percebe a luz no contraste que ela tem com a escuridão. Né? Você percebe o branco e o preto porque um contrasta com o outro. Se tudo fosse branco ou tudo fosse preto, você não ia perceber nada. Então, neste contraste de hábitos é que nós identificamos os nossos próprios hábitos. Onde é esse contraste? O conflito com o hábito do outro. O nosso hábito muitas vezes machuca ele, o hábito dele nos machuca. E aí nós percebemos, nossa, é assim então? Não tinha percebido. E perceber já é uma coisa boa, né? Já é um passo adiante. Criamos o hábito, por exemplo, de apontar o dedo, de mostrar os erros dos outros, né? Como se nós não tivéssemos os nossos próprios erros. Então, assim, fica muito claro quando nós pensamos nesses hábitos todos que muitos dos hábitos que nós criamos são infelizes. E se você vê na codificação espírita, uma das explicações que são dadas ali por diversos espíritos e pelo próprio Kardec, é que toda deficiência desse tipo, deficiência moral desse tipo, como esses hábitos todos que nós dissemos, que eles chamam de imperfeições, eles dizem exatamente assim lá, trazem funestas e inevitáveis consequências. O que quer dizer isso? Que Deus, quando vê um hábito desse em nós, ele pega um chicote ou um martelinho daquele de juiz e vem para cima da gente? Não. Quer dizer que as escolhas e as características de cada um de nós, boas e ruins, terão suas consequências pela lei de retorno, pela lei de causa e efeito. Isso quer dizer que esses maus hábitos que nós dissemos vão ter suas consequências.
punição de Deus? Não, consequências de escolhas. Se eu só me preocupo com os meus interesses, as pessoas vão tender a se afastar de mim. Se eu me aproximo de amigos para querer algum tipo de vantagem, tenho o hábito de querer algum tipo de vantagem, como nós dissemos, critério da utilidade, com o passar do tempo, só teremos amigos que não vão fazer a menor diferença no coração. Podem até ter utilidade, se é isso que a gente está procurando, mas não vão fazer diferença no coração. Construiremos uma religião de aparências, constituímos uma sociedade de egoísmo e orgulho. E não é isso que nós queremos, porque isso nos faz infelizes há muitos séculos. Então, se isso nos faz infelizes, porque toda imperfeição traz funestas e inevitáveis consequências, o que nós precisamos mudar? Esses hábitos. Esses hábitos. Que nós podemos classificar e dividir de várias maneiras. Cada alma vai ter a sua própria didática para ver como prefere fazer isso. Quer ver um exemplo? Para quem talvez eu talvez não esteja sendo claro na coisa tão abstrata, né? Vamos pensar num exemplo de como alguém pode pensar nesses hábitos para mudar. Eu posso dividir os meus hábitos, por exemplo, em atos, pensamentos, sentimentos e palavras. O que é mais fácil de mudar primeiro? Os atos. Né? Eu já consigo pegar e ver a carteira do Sidney ali e não pegar a carteira dele. Talvez em 2 encarnações para trás isso fosse um desafio intransponível. Hã? Talvez 2 encarnações para trás isso fosse um desafio intransponível. Hoje eu consigo fazer isso com certa facilidade. Mas quando se trata de palavras, às vezes a gente ainda é difícil de controlar. Né? A pessoa vem para nós e fala uma coisa lá, tal. Muitas vezes por uma questão de hábito, sem pensar, o que a gente faz? A gente vai, devolve o que ela falou na mesma moeda. Só que ela não vai ficar quieta, ela vai falar de novo. E aí a gente vai devolver de novo. E aí vira um ping-pong, né? De ofensas. Para lá, para cá, para lá, para cá. Então, os atos, alguns de nós já conseguem ter algum certo controle sobre alguns deles. Tem atos que são realmente difíceis. Né? Eu dei um exemplo aqui, meio prosaico, assim, mas tem atos que são realmente difíceis. As palavras também é uma questão de treino. Também é uma questão de treino. Como é que é o treino? Fala assim, eu vou treinar a minha palavra. Como que você vai treinar a tua palavra? A próxima vez que alguém vier me ofender, eu vou me fazer 2 perguntas. Quais? O que a pessoa está falando é verdade? Se a resposta for sim, não tem por que se ofender. E se a resposta for não? Aí também não tem por que brigar, porque o que ela está falando não se sustenta. Nossa, então, se ela está falando verdade, eu não tenho por que brigar porque ela está falando verdade. Se ela está falando mentira, não tenho por que discutir com ela. Mas e a minha reputação? Então, a nossa reputação é problema dos outros. Não é problema nosso. Porque você pode ser uma pessoa perfeita e ainda ter problemas de reputação. Quer um exemplo? Chico Xavier. Tinha gente que falava mal de Chico Xavier, se opondo a ele a vida toda. Ele pôde fazer alguma coisa contra isso? Levando uma vida só de amor e de dedicação ao próximo? Não. O que ele fazia? Ele agia. Os atos dele eram dignos do bem, dignos do amor. A reputação é problema de quem fala. Não é problema nosso. Né? E se por um lado tem essa coisa da maledicência, né? Tem esses 2 extremos, né? Pessoas que ficam na maledicência, falando por trás, né? Uma coisa meio velada. E tem pessoas que é o contrário. Ela vê qualquer coisa ali que ela acha que não deveria ser do jeito que ela acha, ela vai, bota o dedo na cara da pessoa e vai falar, não, mas você está errado por causa disso, por causa daquilo. Tal. São 2 extremos prejudiciais. Um porque é uma falsidade e outro porque talvez fale demais. Porque se a pessoa está errada, é a consciência dela que vai ter que julgar aquilo. Não somos nós. O erro dela
Quem vai sofrer as consequências é ela. Ah, Mir, você está dizendo que nós devemos ser coniventes com o mal? Não. O que eu estou dizendo é que nós temos que separar o problema da pessoa. Nós temos que tentar remediar a conduta. Atacar a pessoa é uma coisa completamente diferente. E às vezes a gente já vai para cima da pessoa. Porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Porque... Não, o problema é o ato. Conversa sobre o ato, não sobre o que ela é. Né? É um treinamento também, é um hábito. E sobre pensamento, se ato às vezes é difícil e palavra em geral também é difícil, que dirá então de pensamentos e sentimentos? São coisas que é muito difícil controlar, né? Você consegue controlar o teu pensamento? Quem acha que sim, vamos fazer um testezinho rápido. Fala assim, olha, não pensa numa bandeira amarela. O que todo mundo pensou? Uma bandeira amarela. Por quê? Porque o pensamento é mais rápido do que a nossa vontade de controlá-lo. E o sentimento também não é uma coisa tão simples de controlar. E as duas coisas estão muito associadas. Mas ambos estão sujeitos aos hábitos. Ambos estão sujeitos aos hábitos. E ambos trazem reflexos da nossa conduta de encarnações lá de trás, que muitas vezes nos fazem repetir padrões. Alguns padrões que, se nós já tivéssemos conseguido mudar, já seríamos mais felizes. Porque daquela mesma maneira que nós dissemos que toda imperfeição traz funestas e inevitáveis consequências, toda virtude do espírito traz em si o prêmio de felicidade para o próprio espírito. Isso significa que quanto mais virtudes um espírito possua, mais feliz ele vai ser. E aí, por repetição, ele vai percebendo, de uma maneira talvez até meio inconsciente, eu não sei porque eu não cheguei nesse ponto, mas ele vai percebendo, ao longo da caminhada dele, que quanto mais virtude ele consegue, mais defeitos ele tira, mais feliz ele fica, o que ele faz? Ele desenvolve cada vez mais virtudes. Então esse processo é meio que como se fosse um exponencial. Então, nós temos que tentar alterar esses padrões que nós criamos de automatismos infelizes. Olha o que fala o Emmanuel sobre... Esse é no livro Fonte Viva, eu não trouxe o nome da lição, mas está lá no livro Fonte Viva, que ele fala sobre sentimentos. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Sempre os mesmos pensamentos e sentimentos, há séculos. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, aquelas dos instintos, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Né? É como se a gente estivesse construindo um inferno dentro da própria cabeça. Com o vício dos pensamentos e sentimentos derivados do egoísmo e do orgulho há séculos. Por que ele fala que são princípios fantasistas de paz e justiça? Porque as ideias que nós temos de paz e justiça aqui são fantasiosas. A nossa paz normalmente é ócio e a nossa justiça normalmente é vingança. Não é verdade? Nós entendemos que estar em paz é estar ocioso, não estou brigando com ninguém, estou deitadão aqui, estou em paz. E que justiça é ir para cima daquele que errou e fazer a vingança em cima dele. Só que se a paz não tiver ação no bem e a justiça não tiver educação do espírito, são justiças e paz dos homens, não são justiça e paz de Deus. Porque a justiça divina faz a justiça educando o culpado. E a paz divina é aquela que o Cristo disse que o mundo não pode te dar. Porque ela não está nas coisas materiais, ela está na... Lá no livro dos Espíritos ele fala, né? Tem uma resposta assim lá. O que a gente pode ter, mesmo nesse mundo tão difícil aqui de expiações e provas, um quinhão de felicidade?
Aí ele fala em 3 coisas lá na resposta. A posse do necessário, não é nem propriedade nem o supérfluo, né? É a posse do necessário. A fé no futuro e a consciência tranquila. Por que a consciência tranquila? Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós erramos e criamos esses hábitos do erro, por que eles fazem sofrer? Porque eles estão de desacordo com a lei de Deus que está escrita na nossa consciência. Então, é a lei de Deus na nossa... Não é Deus como um juiz ali nos chicoteando, não é isso. É a lei de Deus na nossa consciência que nos julga e que nos faz perceber as coisas. E o Emmanuel até ele faz uma espécie de uma brincadeira nesse texto do Pensamento e Vida, que ele fala assim, que o homem se ilude logo após o berço para se desiludir logo após o túmulo. O que ele quer dizer? A gente entra aqui na carne, se ilude com um monte de coisa, com tudo isso que a gente falou. Egoísmo, orgulho, sensação, prazer de consumo imediato, né? Prazer só material, eu mais importante que os outros, o meu bem tem que vir primeiro do que o bem do outro. Isso é ilusão, que ele fala, né? Que vem logo depois do berço, a gente se enche dessas ilusões. E logo depois do túmulo vem a desilusão. Qual que é a desilusão? Muitos espíritos em sessões mediúnicas, chorando, dizem assim, se eu soubesse. Se eu soubesse. Enquanto estava aí na carne onde vocês estão. Né? Então por que nós não somos tão indispensáveis assim nós trabalhadores encarnados, nesse trabalho mediúnico, mas nós estamos ali como alunos, para poder tentar aprender com a experiência que o outro já trilhou e que ele está dizendo, olha, cuidado, não faz o caminho que eu fiz. Né? Nossa, Mir, você está fazendo uma palestra pesada, só está falando de maus hábitos. Mas tem os hábitos bons. Os bons vão nos trazer o quinhão de felicidade, vão nos trazer essa paz que o Cristo disse que a minha paz vos dou, né? Aquela paz que o mundo não pode dar, o mundo da matéria, né? Não pode dar. Por quê? Porque é a paz da alma, é a paz eterna, é a paz para sempre. Como que ele dá os exemplos de como mudar isso? Olha, ele mudou hábitos e padrões morais da época sem 1 milímetro de violência. Mudou um monte de coisa. Contra o hábito da condenação, ele oferece o quê? Perdão. Lembra da mulher adúltera? Ele, naquele hábito de condenação, já estavam com as pedras na mão. O que ele fala? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eles vão embora e para ela ele diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ele está dizendo para ela, olha daqui para frente, deixa o que ficou para trás, segue sem errar de novo. Então, contra esse hábito do julgamento, esse hábito da condenação, ele oferece o perdão. Contra o hábito do egoísmo, ele oferece a caridade sem limite. O que é a caridade sem limite? Por exemplo, o que ele fazia o tempo todo. Em todos os momentos ele estava servindo de alguma maneira. Ou ele estava ensinando, ou ele estava levando as pessoas a um outro grau de consciência, ou ele estava exemplificando. Caridade sem limites. Contra o hábito de orgulho, ele ensina aquela humildade que nós dissemos, que lava os pés. Em que circunstância ele fez isso? Em resposta a uma discussão que estava havendo ali entre os discípulos, ali um pouquinho antes da prisão de Jesus, de quando ele não estivesse lá, quem deles seria o maior no reino dos céus? Se fosse algum de nós para dar esse ensinamento de humildade ali, como que a gente ia fazer? A gente ia chegar e falar assim, não acredito que vocês estão discutindo isso. Faz 3 anos que eu estou dizendo as mesmas coisas e vocês aqui estão há 3 anos comigo e estão discutindo isso. Eu não acredito. Ia bater na mesa. Não é assim que a gente ia fazer? Só que ele não fez assim. Ele vai, ele pega uma bacia com água, lá um pano, e passa a lavar os pés dos apóstolos um a um. E aí ele dá a resposta exemplificando. Ele fala assim, aquele de vós que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Pronto. E ali o silêncio se faz. Por quê? Porque a virtude tinha falado, né? Quando a virtude fala, normalmente o vício e o erro se calam.
Contra o hábito do exclusivismo, daqueles que tinham pretenso poder ali, ele iguala as pessoas, ele fala, olha, não escandalizem esses pequeninos. Não escandalizem esses pequeninos. E ele fala, olha, são todos iguais. São todos filhos do mesmo pai. Para uma sociedade onde muitas pessoas se alimentavam daquele exclusivismo, né? Daquele poder que alguns religiosos tinham, daquele poder que alguns ligados ali, mesmo na religião dos hebreus, ligados ao Império Romano, também tinham, ele vira e fala, somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo pai. Contra esse hábito do exclusivismo, ele coloca o hábito da igualdade, o hábito do amor. Contra o conceito habitual daquele próximo, porque tinha já essa coisa de amar o próximo, né? Isso estava na lei de Moisés também. Mas quem era o próximo? O próximo era aquele que tinha minha religião, que vivia no mesmo lugar que eu, que estava no mesmo grau ali, mesmo nível social que eu, mesmo nível de conhecimento. Tinha que ser um próximo quase igual a mim, um próximo quase fruto do narcisismo. Tinha que ser um próximo muito igual a mim, para que eu pudesse amar aquele próximo. E o que Jesus faz? Ele fala, olha, quando vocês forem fazer o bem para o próximo, é qualquer próximo. Ele fala isso em uma frase? Não, ele conta a parábola do bom samaritano, onde todo mundo é identificado ali. O que tinha caído em poder de ladrões, o cara da estalagem, o levita, o sacerdote, todo mundo foi identificado, menos aquele necessitado. Ele fala, um homem, não mostra quem é. Não sabemos se ele era hebreu, se ele era samaritano, de onde que ele era. Só sabemos que ele ia de Jerusalém para Jericó. É a única coisa que a gente sabe. E ele fala, quem foi o próximo daquele? O samaritano. Tá, então vai e faz o mesmo. O que ele estava dizendo? Ele estava mudando o hábito da gente ver o próximo. Não é o próximo que a gente escolhe, é qualquer próximo que estiver precisando. Para quem tinha o hábito de achar que só quem tivesse os favores da vida material poderia ser feliz, ele traz várias bem-aventuranças. Outro hábito de pensar, outra maneira habitual de pensar. Quando ele fala, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos, os que têm o coração puro, os pobres de espírito, os aflitos. Não é qualquer aflito, hein? É aqueles que... É o aflito do bem sofrer, né? Não do mal sofrer. Então, o que ele faz? Ele transforma todos esses hábitos através dos exemplos dele. Aquela maneira habitual de pensar, onde cada um só pensava em si, e sempre o meu tem que vir primeiro, ele ficou 3 anos exemplificando que poderia pensar no outro primeiro. Ah, mas eu vou ficar para trás? Não, porque quando você faz isso, você está beneficiando a coletividade da qual você também está incluído. Fazer o bem para o outro não me exclui. E é justamente através do bem para o outro que a gente acaba recebendo o bem. Pela lei de retorno. Mesmo que você não faça o bem, querendo, interessado no retorno do bem para você, você vai receber. Por quê? Porque está na lei. É lei divina. O bem vai atrair o bem para você. Isso é lei divina. E aí, fala assim, nossa, mas você deu exemplos do Cristo aqui que a gente não consegue seguir. A gente não consegue seguir. E quem está falando aqui também é alguém que está muito longe ainda também de conseguir seguir. E o que a gente tem que tentar fazer, então, para tentar seguir esses exemplos de mudança de hábito que o Cristo veio ensinar para nós? Vigilância e oração. Como vigilância? Vigiar o outro? Não, vigiar os próprios hábitos. Vigiando os nossos hábitos e observando o que eles causam no dia a dia, com honestidade, né? E observando o que eles causam no dia a dia, é a vigilância que nós precisamos. E a oração. Oração? Oração. Porque quando você pede para Deus, que nem eu brinquei aquela hora, né? Ah, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, fui um bom menino, tal, agora você vai fazer o que eu quero, né? Não. Essa não é a maneira que nós fomos ensinados pelo Cristo a orar.
Mas quando você coloca essa dificuldade diante de Deus, assim, Deus, eu tenho que fazer isso, ó, eu descobri que eu tenho esse hábito, eu percebi que eu tenho aquele hábito, esse eu quero mudar para aquele, esse eu não quero fazer mais, eu quero construir um hábito novo que eu ainda não tenho. O hábito de orar, o hábito de fazer o bem, o hábito de fazer caridade, o hábito de oferecer a outra face para aquele que agride. Deus, eu quero construir esses hábitos, mas na hora que as coisas acontecem, eu ainda não consigo. Com essa sinceridade de propósito, não existe oração sem resposta. Você acha que você levando uma dificuldade dessa, com a vontade de fazer o bem, com o desejo sincero de querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais evangelizada, Deus vai te deixar sem resposta? Não vai. Porque ele tem o hábito de, sei lá desde quando, criar espíritos sem parar, criar mundos sem parar, nos propiciar os meios de evolução sem parar. E ele tem o hábito de colocar esses meios à nossa disposição para que e ir nos conduzindo na direção dessa mudança de hábito. E ele tem o hábito de nunca ter deixado de cuidar de nós. Foi isso que o Cristo veio ensinar. Né? Quando ele traz a boa nova para nós, ele vem mostrar não aquele senhor dos exércitos que só viria para nos chicotear, mas um pai amoroso. Né? Jesus tinha o hábito de chamar Deus de pai. Isso até então era uma novidade. Que ele te ilumine, te oriente, acompanhe cada uma das suas escolhas. Obrigado. Obrigado. Agora nós vamos seguindo com a nossa assistência espiritual. É o momento que nós vamos construir uma conexão com o alto. Nós vamos, nesse instante, comungar, vamos nos reunir com Jesus. E nós vamos, através dos nossos melhores pensamentos, sentimentos, transformá-los em vibrações de amor, de fraternidade, de fé e de esperança. E assim vamos com Jesus. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos por aqueles que colocam na condição de inimigos. Vibremos pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Vibremos pela prática do Evangelho no lar. Vibremos pelas organizações, pelas sociedades religiosas que levam o amor, a fraternidade e a caridade. Vibremos pelos enfermos e pelos moribundos. Vibremos pelos entes queridos que já regressaram à pátria espiritual. E nesse momento agora, nós vamos pensar numa situação, num ente, naquilo que mais nós necessitamos neste momento. E nós vamos vibrar por isso, na certeza, na confiança, na crença que seremos atendidos pelo Pai. Lembrando que Jesus não abandona nenhum dos seus filhos. Mantida essa vibração, mantida essa sintonia com Jesus, com o Pai, nós vamos agora fazer o nosso agradecimento. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade bendita de, através das palavras, da mensagem evangélica, buscarmos a nossa orientação, a nossa reflexão. Agradecemos ainda a presença desses amigos espirituais que, certamente, com a sua governança, irão nos ajudar, irão nos auxiliar. Que a tua luz permaneça aqui e ela esteja presente também na aplicação dos passes. Quero agradecer em nome da Casa do Caminho de Santana a presença de todos, desejando uma semana de muita luz, de muita paz, de muita força e de muito equilíbrio, na certeza que o Pai estará conosco. Peço a gentileza de te aguardarem nos seus lugares, nós vamos iniciar os passes, nós vamos organizar essa atividade de agora. Uma boa noite, muito obrigado.